Noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que alegria estar com vocês nessa noite, privilégio para mim. Acabamos de voltar do acampamento da juventude, da Moriá. Foi uma honra para mim ministrar nesse acampamento, e eu nunca vou esquecer desse acampamento. E é verdade, porque desde o início do ano eu estou trabalhando como auxiliar lá na igreja presbiteriana, Vila Nova, em Aracruz. Mas eu só fui ordenado semana passada. Meu primeiro compromisso pregando a palavra de Deus, depois de ordenado, foi aqui com os irmãos. Então, eu nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer desses dias que tivemos lá com os meninos, jovens, lá nesse acampamento. E hoje à noite ministrando a palavra do Senhor. E creio que Deus vai ministrar no seu coração, amém? Como o pastor Rimac disse, me chamo Davi, sou filho do pastor Fabinho, você deve conhecer ele. Talvez você deve lembrar de mim quando eu era pequenininho. Dei uma espichada maior agora, fiquei um pouquinho maior. Já passei meu pai, ele não aceitou ainda não, mas eu passei ele. Então, sempre estive nessa igreja aqui em várias oportunidades, e é um prazer estar aqui ministrando a palavra de Deus. Minha esposa está aqui comigo, está ali, a Isabelle, ela vai dar um tchauzinho. Ela veio comigo. Nós casamos esse ano e estamos vivendo a história do Senhor para nós. Agora, lá em Aracruz, no Espírito Santo, um desafio grande, mas Deus tem cuidado de nós e vai continuar cuidando, em nome de Jesus. Eu queria ministrar a palavra do Senhor nessa noite com vocês, lá em Gênesis, capítulo de número 39. Gênesis, capítulo de número 39, a partir do primeiro verso. Gênesis capítulo 39, nós vamos meditar no capítulo inteiro, nesses 23 versículos, mas eu vou ler inicialmente apenas os 5 primeiros, e depois, ao longo da exposição da palavra do Senhor, nós vamos retornando ao texto. Gênesis capítulo 39, verso de 1 ao 5, assim diz a palavra de Deus: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, e veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, ele passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Senhor, acabamos de ler a Tua palavra aqui nessa noite, e sabemos que a palavra do Senhor é viva e poderosa, por isso que ela não venha voltar vazia, e que ela possa vir de encontro ao nosso coração nessa noite. Que o Teu Espírito Santo possa iluminar o nosso coração, e trazer clareza para as nossas vidas. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus, amém. O agir de Deus na vida daqueles que estão enraizados nele é o tema da mensagem de hoje, dando continuidade no acampamento que nós tivemos nesse final de semana. O tema era enraizados, baseado em Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7. Enraizados no Senhor. É por isso que nós estamos com essa camisa aí. Tem um monte de menino com essa camisa aí, menina. Você vai ver, camisa chique. Vocês são fera demais aí nas artes aí. Eu vou dar uma copiada gospel lá em Aracruz, no Espírito Santo. Pensa num pessoal chique. Caneca, garrafa, camisa, mochila, tudo. Até bolsa para a menina tinha. Esse pessoal é chique demais. E o tema desse acampamento foi enraizados. Enraizados no Senhor. Como viver uma vida diante de Deus, aonde nós caminhamos com Ele, e nós fixamos as nossas raízes no Senhor. Ao ponto de que pode vir chuva, pode vir tempestade, podem vir as tribulações e as tentações da vida, mas nós vamos permanecer de pé. Foi isso que nós meditamos nesses dias. E nós vimos sobre várias formas de estarmos diante de Deus,
que nós precisamos voltar ao primeiro amor, nós não podemos abandonar isso, que nós precisamos caminhar com o Senhor, deixar as coisas velhas para trás, praticar o que nós temos aprendido, viver comunhão com Ele. Aprendemos como ser um discípulo do Senhor Jesus, como estar enraizado nele cada dia mais e mais, e aprendemos que o Senhor conta conosco e quer nos usar. Quando estamos enraizados em Cristo, quando estamos enraizados no Senhor, Ele conta conosco para nos usar de maneira poderosa. E o Senhor, Ele age na nossa vida. Ele age na vida de cada um de vocês, aqui na Igreja Batista Moriá, age na minha história, na vida da minha esposa, lá na igreja onde eu estou, e durante toda a história, Ele agiu na vida de vários e vários homens. E na vida de José não foi diferente. Ele tinha uma história poderosa para José, e nós vemos a mão soberana do Senhor na vida dele de uma maneira extraordinária. Os versículos que nós acabamos de ler, iniciais, do capítulo 39, com certeza você já ouviu essa história, mas se você não lembra, vou refrescar a sua memória. José foi vendido pelos seus irmãos, como escravo. Ele chega lá no Egito, e ele vai para a casa de Potifar, e ele começa a trabalhar lá. O versículo de número 2 diz para nós que o Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero e estava na casa do seu Senhor. José estava trabalhando de tal maneira, vivendo de uma maneira tão abençoada diante do Senhor e diante dos homens, que o próprio Potifar viu isso. E ele falou assim: esse homem está trabalhando, tudo está dando certo, vou pôr ele como mordomo aqui em casa, para que ele possa continuar abençoando a nossa casa. E o versículo 5 diz para nós que desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. O próprio Potifar viu isso. Ele falou assim: eu preciso colocar ele numa posição diferente. Tudo que ele está fazendo dá certo. Aonde ele põe a mão, prospera. Aonde ele chega, as coisas dão certo. Se tem um enrolado que está ali fazendo negócio, eu troco e coloco José, as coisas dão certo. Eu preciso colocar ele nesse lugar. José era um homem que tinha recebido promessas do Senhor. Você lembra disso? Ele tinha tido alguns sonhos, e ele contou para os seus irmãos, contou para o seu pai, e o pessoal daquela casa achou que ele era doido. Falou assim: esse José está maluco, esse José está ficando doido da cabeça. Olha os negócios que ele está falando. Nós vamos servir você, nós vamos nos prostrar diante de você. Seu próprio pai olhou para ele e falou assim: o que você está falando, menino? Ele então é vendido como escravo e chega na casa de Potifar. Quando nós olhamos para a nossa história, é uma história muito parecida com a de José. Porque se nós estamos vivendo uma vida enraizados no Senhor, firmes no Senhor, algumas coisas vão acontecer conosco. Em primeiro lugar, Deus compartilha conosco, comigo e com você, as suas promessas. Se você vive uma vida aos pés do Senhor, se você tem caminhado com Ele dia a dia, se você tem aberto a sua palavra, se você tem meditado na palavra de Deus, Deus vai compartilhar as suas promessas com você. Você vai ouvir mais das promessas de Deus, e as bênçãos do Senhor vão ser derramadas sobre a sua vida. José obteve as informações dessas promessas através de um sonho. Dormiu e teve um sonho. Como eu falei com os jovens lá no acampamento, Deus pode te dar um sonho, Deus pode te dar uma visão, Deus pode usar uma pessoa na sua vida, mas a melhor maneira de você conhecer as promessas do Senhor e entender aquilo que Ele tem para a sua vida é através da palavra. Muitas vezes nós ficamos falando: o Senhor não fala comigo, o Senhor não fala mais comigo, o Senhor está em silêncio, mas nós não abrimos a Bíblia para meditar em toda a sua promessa para a nossa história. De Gênesis a Apocalipse tem a revelação de quem Deus é e de como Ele vai agir na vida do seu povo. E nós precisamos abrir a sua palavra para que Ele possa vir de encontro ao nosso coração. José foi alimentado com as promessas do Senhor. Será que você tem escutado e ouvido das promessas de Deus para a sua vida? Se você parar para pensar nessa noite, o que Deus tem falado ao seu coração?
Quais promessas você tem ouvido de Deus para a sua vida? O que Deus tem falado para a sua história, para você, quando você tem vivido uma vida de intimidade com Ele? Porque o tema é o agir de Deus na vida daqueles que estão enraizados nele. Se você estiver longe do Senhor, você não vai escutar a sua voz. Se você estiver longe do Senhor, às vezes você recebeu uma palavra de Deus, veio uma confirmação do seu coração, como José recebeu. Ele tem um sonho, tem algo que está no seu coração, ele sabe que Deus vai agir, mas se você não estiver firme no Senhor, pessoas vão arrancar esse sonho e essa promessa do seu coração. E você precisa estar firme em Deus, porque você precisa continuar caminhando em sua presença. Eu me lembro de mais ou menos 8 anos atrás, quando eu tinha praticamente 15 anos, quando o Senhor me chamou para o ministério, de 15 para 16 anos. Eu contei para os meninos lá no acampamento, que eu comecei a dar um monte de desculpa para Deus. Parecia Moisés, lembra de Moisés? Dando um monte de desculpa para o Senhor. Eu comecei a colocar um monte de desculpa para o Senhor, e comecei a falar, eu não sei falar, eu tenho vergonha. Todo mundo que viu lá no acampamento falou assim, como que ele tem vergonha? Ele é doido da cabeça, esse menino. Mas eu tinha vergonha, gente, não conseguia falar em público. Passava mal, ficava nervoso, queria sair correndo, não aguentava. Falei assim, Deus, eu não vou não, manda outro no meu lugar. Manda Arão, manda Miriam, manda qualquer um, menos eu. Eu comecei a ficar preocupado, porque aquele chamado começou a aumentar no meu coração. E eu lembro que eu comecei a ficar mais preocupado, porque com o passar dos anos, algumas pessoas foram vendo o chamado de Deus na minha vida, e eu falei assim, lascou geral, vou ter que ir mesmo agora. E eu me lembro que aquilo começou a aumentar no meu coração, na minha vida, e eu falei assim, tá bom, Senhor, vamos lá, vamos continuar, vamos seguir firme. E o Senhor falou algo poderoso ao meu coração, me chamou para o ministério, e semana após semana, quando eu estava caminhando com Ele, quando eu estava firme em Sua palavra, Ele ia confirmando essa promessa e esse direcionamento no meu coração. Foram praticamente 6 anos de preparação, estudando num seminário teológico, sendo aspirante ao ministério numa igreja, caminhando com o Senhor. Em vários e vários momentos, a vontade era de desistir. Eu falava assim, esse negócio não é para mim não, esse negócio não é para mim não. Mas quando eu voltava para a palavra, o Senhor me animava. Quando eu voltava para a palavra, quando eu ia ter intimidade com o Senhor e eu conversava com Ele, eu me lembrava das promessas do Senhor para a minha vida. Eu lembrava daquilo que o Senhor tinha falado ao meu coração. E eu continuei firme na presença do Senhor. Talvez algumas promessas do Senhor tenham sido esquecidas no seu coração, porque você está distante dEle. Talvez Deus já tenha falado muitas coisas ao seu coração, já fazem anos e anos. E muitas dessas coisas não aconteceram, porque você não tem mais escutado a sua voz. Você não tem mais aberto a sua palavra, e o ânimo e a firmeza nas suas promessas foram embora. José foi arrancado da casa dos seus pais. José foi para longe da sua família, mas ele continuou se lembrando das promessas do Senhor. Da mesma maneira, e eu me identifico muito nessa história de José, eu não fui arrancado, levado como escravo, mas eu tive que ir para longe da minha família. Quando eu estava no final do 3º ano do seminário, para entrar no 4º ano, me veio um forte sentimento de que eu não seria pastor junto com meu pai, e meu sonho era ser pastor junto com ele. E veio um forte sentimento de que eu não seria, talvez eu nunca seria, e que Deus ia me levar para um lugar muito longe. Eu só não sabia que ia ser tão longe assim, mais de 1.000 quilômetros de distância de São Paulo. E eu com 22 para 23 anos de idade, tendo que tomar algumas decisões na vida, com medo, com incertezas, quando ia para a oração e ler a palavra do Senhor, me lembrava das suas promessas. E sabia que mesmo se eu estivesse longe da casa dos meus pais, longe da minha família, o Senhor iria ser comigo. E você precisa se lembrar disso, porque talvez você não tenha vivido algumas promessas do Senhor, porque você está longe da sua palavra. Você está longe do lugar de oração, e o medo tem tomado conta da sua vida. Imagine o medo no coração de José, saindo da casa dos seus pais forçado e sendo levado como escravo.
Ele poderia muito bem ter trabalhado de qualquer maneira. Ele poderia muito bem ter vivido de qualquer forma. E ter pensado assim: fui vendido como escravo, vou ficar aqui, não estou nem aí para nada. Mas ele honrou o Senhor com toda a sua vida, com o seu trabalho. Ele fez o melhor, porque ele sabia que até o trabalhar dele naquela casa, ele fazia para o Senhor. Ele sabia que simples atitudes naquela casa, como mordomo que o Senhor o tinha colocado, já era uma preparação para viver as promessas de Deus. Porque a palavra de Deus diz para nós que maior é o que serve. Não tem como nós estarmos sobre o muito se nós não somos fiéis ao Senhor no pouco. Às vezes você quer viver as grandes promessas do Senhor para a sua vida no muito, mas você não tem experimentado nem um pouquinho. Nem um pouco que o Senhor tem te colocado, você tem sido fiel e tem sido grato. Para que a gente possa experimentar o agir de Deus na nossa vida, nós precisamos nos lembrar dessas promessas e sermos fiéis ao Senhor. José foi fiel ao Senhor o tempo todo. E olha como ele foi fiel. Na sequência desse texto, versículo de número 7, acompanhe com seus olhos. A palavra de Deus diz que, na sequência de tudo isso, aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? No final do versículo de número 9, José levanta um questionamento e ele fala assim: como poderia eu pecar e cometer tamanha maldade contra o Senhor? Em meio à nossa caminhada cristã, dia após dia, caminhando e vivendo com o Senhor todos os dias, nós vemos que Deus, através da sua palavra, compartilha as suas promessas conosco. Mas nós vemos que em meio a tudo isso, nós estamos caminhando segunda, terça, quarta, quinta, perigos e tentações se levantam ao nosso derredor para tentar nos derrubar. Perigos e tentações começam a nos cercar de tal maneira, com o intuito de nos derrubar e de nos fazer cair. Na palavra de Deus nós vemos uma diferença entre tentação e tribulação. Tentação é algo que não vem de Deus sobre nós, é algo de Satanás, para nos fazer pecar, cair em pecado e nos afastar do Senhor. Tribulação, muitas vezes, vem de Deus. Provação, muitas vezes, é um teste de Deus na minha e na sua vida, para provar, exercitar e fazer com que a nossa fé cresça nele. É o mesmo caso de Jó. Satanás não teria tocado na vida de Jó se Deus não tivesse permitido. E no final de toda aquela linda história, nós vemos que Jó permaneceu fiel ao Senhor. A sua fé foi testada, a sua fé foi provada, e ela foi aprovada em Deus. E em meio ao agir de Deus nas nossas vidas, nós vemos que Deus quer nos livrar das tentações e dos perigos. Nessa história que nós vemos aqui, com certeza você se lembra desse momento na vida de José, aonde ele está cuidando de tudo lá, está tendo um monte de coisa boa, as coisas estão dando certo na sua vida, e vem aquela endemoniada daquela mulher, vem aquele capeta de saia, vem aquela mulher para cima dele. E a palavra de Deus fala para nós que ela tentava ir para cima dele, colocou os olhos nele, tentava: vem aqui, deita-te comigo, vem para cá, eu quero você, seu lindo. E ele falou assim: sai para lá, sua mulher doida. O meu Senhor me colocou sob mordomo disso aqui, tudo isso aqui eu estou cuidando, mas uma coisa eu não posso mexer, eu não posso chegar perto, é você, porque você é a mulher dele. E eu nunca cometeria tamanha maldade e pecado contra o meu Deus. Percebe que José, ele não fala de cometer maldade contra o seu Senhor, porque o pecado não é em primeiro lugar contra o próximo, mas é contra Deus.
E José sabia da sua integridade, do seu caráter, que ele precisava manter diante do Senhor. E ele disse que não iria fazer isso, e aquela mulher o tentando, até que um dia, você conhece a história, ela agarrou a roupa dele, tirou as suas vestes. José saiu correndo. E aquela mulher fez um show, uma cena, e falou que José tentou agarrar ela. E ela pegou a roupa dele como prova. A palavra de Deus diz para a gente que quando Potifar chegou em casa, ela contou para ele, tinha contado para todo o pessoal, a casa toda sabia. Eu fico imaginando José, ele pensou, vou morrer, lascou geral. E a palavra de Deus diz que quando Potifar chegou, ele mandou prender José. Alguns estudiosos da palavra de Deus falam para nós que provavelmente Potifar não acreditou tanto assim nessa mulher. Porque se ele tivesse acreditado 100%, ele não iria mandar prender José, ele iria mandar matar. Ele foi lá então e mandou prender José. Você vai ser preso. Gente, eu fico imaginando José era crente demais. Se fosse nós, se fosse a gente acabou de ser vendido escravo pelos próprios irmãos. Pegaram, deram uma surra na gente, jogaram no buraco, depois tiraram a gente, venderam para uma galera. Nós chegamos lá, e aí nós estamos lá, e nós estamos com medo, aflito, o que vai acontecer? A gente começa a trabalhar bem para glorificar e exaltar o Senhor, e a gente começa a ver o Senhor agindo na nossa vida, a gente começa a ser beneficiado diante daquele Senhor, Ele coloca a gente sob uma posição maior, as coisas começam a dar certo, e vem uma mulher encapetada, fala uma mentira sobre a gente, e a gente vai preso. Ah, se fosse nós, ia sair chutando tudo, eu não vou servir esse Deus, não vale a pena, esse Deus não tem cuidado de mim, coisa nenhuma. Acabei de ser vendido escravo, na hora que os negócios estão dando certo, eu vou lá e sou fiel a Ele, não durmo com aquela mulher, e eu vou para a cadeia ainda. Que país é esse? Que doideira é essa? O que está acontecendo comigo? O que esse Deus está fazendo comigo? Esse Deus não me ama. Esse Deus não gosta de mim. Esse Deus não está nem aí para mim. Esse Deus não me ama de fato. E todos aqueles sonhos que eu tive são tudo mentira. E nada disso vai acontecer. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que foi a segunda vez que José ficou sem as suas vestes. A primeira vez quando ele foi pego pelos seus irmãos, e essa é a segunda vez. Mas José preferiu perder as suas vestes do que perder a sua integridade e o seu caráter diante do Senhor. Ele preferiu perder as suas vestimentas do que perder a sua santidade diante de Deus. Mas muitas vezes o que acontece conosco no meio da caminhada com Deus é que nós preferimos perder a integridade, a santidade, o caráter, do que perder o emprego. A gente assina uns negócios que não devia assinar. A gente vende uns negócios que não devia vender. A gente conta umas mentiras para vender uns negócios que a gente não devia contar. Ou às vezes a gente prefere perder o caráter, a santidade, a integridade, do que perder o namoro, que está todo bagunçado, que está todo arrebentado, que está todo cheio de sujeira. Ou às vezes a gente prefere perder tudo isso do que perder o casamento, que você está lá atolado num monte de besteira, num monte de coisa errada. As vestes estão lá, mas a integridade, o caráter, a santidade já saiu há muito tempo. José não perdeu o seu caráter, a sua integridade, a sua santidade diante do Senhor, mas muitas vezes nós temos perdido. Nós negociamos a nossa vida com Deus, ao invés de negociar o nosso título ou o lugar que estamos. Nós preferimos ficar naquela posição, e nós fazemos muitas coisas para ficar naquela posição. Se for preciso, nós até atendemos o pedido dessa mulher para não sair daquele lugar, para não sair daquele emprego, para não sair daquela situação, mas a vida com Deus de nada importa. Como que Deus vai agir na nossa vida assim? Como que Deus vai agir na nossa história se nós estamos cheios de pecado?
Como que Deus vai agir na nossa história? Se quando somos colocados à prova, estamos diante da tentação, nós escolhemos permanecer com a nossa máscara de uma pessoa que tem um emprego bom, que tem tudo bom, mas o relacionamento com Deus está manchado. Não tem mais fidelidade, não tem mais santidade, não tem mais vida com Deus. Mas caso você tenha feito isso e você não tenha seguido o exemplo de José, a boa notícia é que, assim como o Senhor me deu várias segundas chances, lá atrás quando eu errava diante dele, Ele também dá segunda chance para cada um de nós nessa noite. O Senhor, Ele olha para nós e não importa aquilo que nós tenhamos feito, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue de Cristo nos limpa de toda e qualquer iniquidade. E mesmo que no meio da caminhada nós tenhamos errado com o Senhor nos ergue de novo para que a gente possa viver as suas promessas. Mesmo que você pisou na bola várias e várias vezes, o Senhor quer te levantar novamente. Nós temos exemplos na vida de homens que viveram uma vida íntegra diante do Senhor, como José, que permaneceu fiel. Mas nós temos exemplos de homens que erraram, como Davi. Um homem que foi um rei maravilhoso, mas que em um determinado momento mandou matar um de seus melhores soldados, adulterou com aquela mulher, caiu em pecado, mas depois arrependido ele disse: ó Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, traz de novo a alegria na tua salvação, porque eu estou com o coração quebrantado e contrito, e esse coração o Senhor não rejeita. Às vezes você está quebrado, meu irmão, você está todo lenhado e atolado nos pecados, mas nós temos que nos apresentar diante do Senhor com o coração quebrantado e contrito, porque esse é o coração que o Senhor não rejeita. O Senhor te ama, o Senhor tem uma história maravilhosa para você, mas você tem que deixar essa vida de pecado para trás. Deus quer te livrar de vários perigos e tentações que vão chegar na caminhada, para que você permaneça firme. Mas se você caiu, Ele está aqui nessa noite para te levantar. Ele está aqui nessa noite para te colocar de pé, para que você possa viver as promessas dEle para a sua vida. O Senhor tem uma história para você, e Ele quer caminhar ao seu lado, para que assim como Ele prometeu coisas para José, Ele possa prometer coisas para o seu povo, e nós possamos viver a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. José permaneceu firme, ficou lá na prisão, e esse José era tão sensacional, mas tão sensacional, que até na cadeia ele prosperava, que até preso as coisas davam certo, ao ponto dele ser um dos homens ali na cadeia, que o pessoal confiava nele. Ele era um homem tão sensacional, tão extraordinário, que ele começou a fazer as coisas prosperar dentro da cadeia. Ao invés de ficar emburradinho, de mal com o Senhor, Belém, Belém, não sou mais seu amigo, Senhor, ele levantou a cabeça e lá na prisão, ele continuou fiel e firme ao Senhor, de tamanha forma, ao ponto de Deus usar ele dentro de uma prisão. Ele interpretava sonhos naquele lugar, e um dos homens que ele interpretou o sonho, ele diz: olha, quando você estiver diante da presença do faraó, lembra de mim. Você que já leu a Bíblia, ele lembrou ou esqueceu? Esqueceu. Eu fico brincando que se fosse uma mulher não ia esquecer não, mas era um homem é esquecido pra caramba. Homem, você fala um negócio com ele, e ele está vendo futebol, passa 5 minutos ele esqueceu. Eu estou lá em casa na luta até hoje, de onde que eu acho as benditas das toalhas lá naquele guarda-roupa. Eu acho que um dia eu vou aprender a achar que é as toalhas lá. E a minha esposa já falou comigo 100 vezes. Se José tivesse interpretado meu sonho e falado assim: lembra de mim quando você chegar lá. Ih, gente, eu ia ser esse cidadão aqui que esqueceu. Depois de uns 2 anos eu ia falar assim: tem um cara lá que eu esqueci dele, ele está lá na prisão. A palavra de Deus diz para nós que depois de 2 anos, José lá na cadeia, depois de ter interpretado o sonho, Faraó começa a ter um outro sonho. E aí, aquele cidadão se lembra de José, e ele fala assim: Faraó, tem um cara lá,
tem um cara lá que interpreta sonho, ele interpretou meu sonho, interpretou o sonho do fulano, e tudo que ele falou aconteceu. Tem um homem lá que serve um Deus, eu não sei direito que Deus é esse Deus não, mas esse Deus ele é poderoso e ele fala mesmo. E aí José lá na cadeia é mandado chamar esse cidadão, ele sai de lá, ele vai na presença de Faraó, e eu sei que já leu a Bíblia, você sabe o resto da história. Falou todo o sonho. Falou não apenas o sonho, mas deu uma dica ainda, se você quiser uma dica, esses 7 anos aqui vão acontecer isso, esses outros 7 vão acontecer isso. A minha dica para você seria você pegar e investir na bolsa de valores, e você guardar aquele dinheiro, e guardar aquela comida, quando vier os anos de fome, você vai ficar sossegado, vocês não vão morrer, e o negócio vai dar certo. E a palavra de Deus diz para nós, no versículo de número 21, diz o seguinte para nós, no final do capítulo de número 39, diz: o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Lembra que eu falei para vocês? Que o Senhor deu bondade e graça para José perante esse homem. Quando Deus está agindo nas nossas vidas, Ele nos compartilha conosco as suas promessas, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o Senhor nos livra dos perigos e das tentações. E em terceiro lugar, Deus se faz presente conosco, em meio à caminhada. Uma das coisas mais lindas que tem no capítulo 39 de Gênesis, é que no versículo 2, diz para nós: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. E o versículo 21 diz que o Senhor era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Em meio à caminhada cristã, meu irmão, não importa onde você vai estar, não importa se você está num lindo palácio, ou se você está numa prisão, não importa se você está vivendo um tempo maravilhoso, ou se você está no deserto, o que importa é se Deus está contigo, e Ele vai estar com você. Assim como Ele esteve com José, lá no início, quando ele estava no palácio, e depois esteve quando ele estava na cadeia, Ele vai estar conosco, e vai nos acompanhar nessa caminhada que é maravilhosa. E nós não precisamos ter medo, porque Ele cuida de nós, e as promessas do Senhor vão se cumprir sobre as nossas vidas. Quando eu olho para esse texto, eu vejo a bondade de Deus. Eu preciso te contar uma história. Falei para os meninos lá que eu ia contar hoje à noite, eu vou contar. Eu estava chegando no final do seminário, no 3º ano, indo para o 4º ano. São 4 anos de curso. Eu estava indo para o 4º ano. Passando do 3º ano para o 4º ano, eu não tinha nenhuma igreja para ser pastor, e eu não tinha nenhuma namorada para casar. Aí o negócio estava lascado, mas muito lascado. Falei assim: Deus, o negócio está complicado. Tem 32 alunos na minha sala, os 31 já são casados, ou vai casar, e já tem igreja, e eu estou aqui solteirão e sem igreja. Deus, o que será de mim? O teu servo está aqui clamando, angustiado, aflito. Deus, tem misericórdia de mim, olhe para mim com a sua bondade, porque se depender de mim eu não vou casar não. Gente, eu comecei a ficar angustiado, comecei a orar. Eu comecei a orar muito, que estava chegando no 4º ano. E estava chegando no 4º ano e não tinha igreja, e não tinha namorada, e não tinha nada. E eu me lembro que, de uma maneira sobrenatural, como os meninos falaram lá no acampamento, as escamas caíram dos meus olhos. Estava numa igreja, quando eu cheguei nessa igreja, eu tinha 18 para 19 anos. Tinha uma menina lá, que ia fazer 15, e eu de 18 para 19 anos. Passou o tempo, eu fazendo 20, 21, 22, e lá na igreja eu falei assim: Senhor, o que vai acontecer com o teu servo? Meu Deus, o que eu vou fazer? Mostra, alguém traz luz no meu coração. 2022, antes de passar para o ano de 2023, meu irmão tinha ido para a F-Hop, uma igreja lá em Florianópolis.
Era o meu único amigo na igreja. Eu não tinha muito amigo na igreja não. Estava lá na igreja, mas a gente ficava tão envolvido nas coisas que não tinha muita gente para conversar. E aí o Daniel foi embora, eu fiquei meio que, sabe assim, deslocado. Eu vou para onde, eu fico aonde. E aí eu ficava meio assim, e um amigo meu, um menino que era meu amigo há muito tempo, mas depois que ele começou a namorar com a menina, ele deu uma afastada, começou a voltar para perto de novo, voltar para perto. Ele falou assim: Davi, vem cá, vou na casa do fulano lá, meu sogro, minha sogra, vamos lá, vamos assistir um filme, vamos comer uma pizza, vamos jantar, vão sair. E ele namorando com essa fulana. E a irmã dela era bonita demais. A irmã dela era um espetáculo. Quase que eu falei para ele assim, meu filho, você namorou com a irmã errada. A de lá é muito mais bonita. E eu comecei a olhar para aquela menina, eu falei assim, gente, essa menina é muito bonita. Por que eu não percebi ela na igreja antes? Aí eu lembrei, a minha tinha 18 anos. Fez 18 agora, e eu lá com 22, ela era muito nova. E eu conversando, eu falei assim, gente, essa menina é muito gente boa, muito engraçada. E conversando mais um pouco, gente, essa menina é crente demais, ela é mais crente que eu. Falei assim, vou namorar com ela. Mas a vida não é fácil assim como parece. A vida é um pouco mais complicada. Comecei a subir a montanha do amor. E mandava mensagens e mais mensagens. E não era correspondido. Ficava em alguns vácuos no WhatsApp. Vácuo é quando você toma um gelo, para os mais velhos. Quando você toma ali, a pessoa não quer conversar com você. E aí ela me respondia, quase que eu falei assim, minha filha, isso é igual antibiótico. De 72 horas, em 72 horas você me responde. E eu fiquei firme, eu falei assim, Senhor, me ajuda, é difícil. 4 meses conversando, e as coisas não dão certo. 3 meses e meio, a minha não me responde. Aí começou a responder mais rápido, começou a responder mais rápido. Eu falei assim, pera lá, acho que o negócio está dando certo agora, a chave vai virar, glória a Deus. Comecei a conversar, e sempre tem aquela amiga abençoada que fala, está gostando de você. Uma dica para vocês jovens, nunca vá conversar com uma menina ou com um menino se você não sabe se ele gosta de você. Você vai passar um vergonhão, que só. Chegava assim, eu gosto de você. Aí falar assim, então, você é isso e aquilo. Se começar a te elogiar demais, complicou para o seu lado. Vai falar que você é um ótimo amigo, mas não vai te querer. E aí eu sabia que estava gostando, fui lá na casa dela, fui conversar com ela e falei assim, filho, o negócio é o seguinte, estou gostando de você e eu sei que você está gostando de mim. Já meti essa, para abalar geral. E fiquei com medo dela virar e falar assim, não estou gostando não. E ela ficou com a cara de sorridente assim, eu falei assim, está dando certo. E aí eu falei assim, o negócio é o seguinte, eu vou ser pastor, você sabe disso, eu acho que eu vou para muito longe, você tem 18 anos, eu estou gostando de você, mas eu não quero namorar para fazer festa, esses negocinhos aí, terminar não, eu quero namorar para casar. Se você quiser casar comigo, nós vamos, se não quiser, não é então. E eu lá dentro com o coração na boca, tipo assim, meu Deus, fala que quer. E ela virou e falou, gente, é crente a menina, gente. Falou igual Ruth para Noemi, seu Deus é o meu Deus. Onde tu fores, eu irei. Aí eu falei assim, glória, vamos marcar o casamento já. E aí nós começamos a namorar. Em fevereiro, nós conversamos em dezembro. Eu falei assim, em fevereiro, se eu voltar de férias com a minha família, o sentimento tiver o mesmo, Deus estiver falando no nosso coração, a gente namora, beleza? Beleza. Eu me lembro que em dezembro, eu estava no culto da virada, eu estava sentado lá na frente, e eu estava muito angustiado, eu não sabia se era para namorar com ela ou não, que igreja que eu ia, o que eu ia fazer, como é que as coisas estavam dando certo, e o pastor falou assim, vão orar gente, antes do ano virar, vão orar agora. E eu comecei a orar, e eu falei assim, Deus tem misericórdia de mim, eu não sei o que eu vou fazer, eu estou com medo, eu não sei se essa minha é para namorar, eu não posso errar contigo, me ajuda. Na hora que eu estou orando, veio na minha cabeça Josué 1:9, não foi eu que te ordenei, seja forte e corajoso. Na hora eu levantei e falei assim, agora então, nós vamos namorar e namorar mesmo. E para minha surpresa, quando o pastor pegou a palavra para ministrar, ele falou assim, meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Josué 1:9. Aí eu comecei a chorar antes do culto começar. O pastor deve ter olhado e falado assim, eu estou com unção hoje.
Antes de eu ler o texto, o irmão já está chorando. E eu lá, eu falei assim, tá bom, Deus, é isso aí, o Senhor vai abençoar, vai sustentar. E nós começamos a namorar, e passou fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Eu vim aqui para Valadares. E aí eu estou aqui em Valadares, trouxe ela, e o pessoal perguntando, e aí Davi, já tem igreja para ir? E eu, sabe aquelas perguntas que você não gosta de responder? Igual quando você está na casa lá de seus tios, e os tios perguntam, e a namoradinha? O seu primo passou em medicina em primeiro lugar, e você? Aí você fica assim, que raiva de responder isso. E eu não queria responder, porque não tinha nenhum lugar. Nenhuma igreja tinha me chamado, nenhum pastor tinha me chamado. E eu conversando com meu primo, falei assim, Júnior, eu acho que não vai dar certo. Eu acho que eu vou ficar uns 2 anos de molho aí. Eu acho que eu estou fazendo alguma coisa que Deus não está gostando. E Deus não está se agradando de mim. Começando a reclamar. Eu acho que as coisas não vão dar certo, eu vou ficar lá de bobeira, eles vão pegar lá e vão me deixar licenciado, eu vou ficar de molho, lá de molho, os negócios não vão dar certo. Aí ele falou assim, velho, fica na paz, Deus está cuidando de você, desanima não, Deus está cuidando. No último ano do seminário, em julho, eu ia formar em dezembro, voltei das férias, 2 semanas depois um pastor me ligou, aí eu já fiquei todo animado. Falei assim, é isso, é agora, é a igreja que eu estava querendo, glória a Deus, vamos lá, Deus é bom, Deus é fiel. E o pastor conversou comigo, vem cá, em tal dia, para você vir aqui, no Mato Grosso do Sul, longe pra caramba, calor, mas Valadares é fichinha perto de lá, tadinha, as plantas não tem nem respiro, elas nem conseguem sobreviver. Fui para lá, quando eu estou lá no final de semana, eu falei assim, Deus, não é esse lugar, não é aqui. E é como se eu estivesse olhando assim, Deus, se não é aqui, é onde? Demorou 4 anos para aparecer uma proposta, e quando chega uma, eu estou achando que não é aqui, o que vai ser? E eu estou lá, e eu falei assim, tá, vamos voltar, Deus é fiel, vai dar certo as coisas, é isso aí. Quando estou voltando, minha tia me mandou mensagem, Davi, indiquei seu nome para uma igreja tal, lá no Espírito Santo, eles vão te ligar. Eu falei assim, vão esperar então. Me ligaram, o pastor me ligou, com a voz grossa, séria. Eu lá no seminário, na hora que eu terminei a ligação, eu virei para o Júnior e falei assim, é essa a igreja. Aí ele falou assim, você está doido, Davi? Você nem foi lá, você nem conhece o cara? Como assim é essa igreja? Eu falei assim, é essa igreja, velho, tem certeza? É esse lugar que Deus tem para mim. Eu vou lá, vou pregar, e só para confirmar mesmo. Fui lá pregar, no aniversário da minha mãe, no final de semana. Fui lá e eu fui com o coração assim, Deus, eu vou para esse lugar, eu tenho certeza que é a vontade do Senhor. Se eu voltar, eles me fizerem a proposta, eu vou aceitar. Eu não estou nem aí para qual é o salário. Eu não estou nem aí para qual vai ser o salário que eles vão oferecer para mim. Eu vou para esse lugar. E essa igreja que eu fui era muito inferior em condição financeira que a outra. Eu falei assim, Deus, eu sei que vai ser pouco, mas eu vou. Eu não estou nem aí. E quando eu fui lá para o final de semana, todas as minhas expectativas foram supridas em muito pelo Senhor quando eu fui para aquele lugar. Eu preguei, os irmãos me receberam, a paz do Senhor na igreja, oi pastor, a paz do Senhor, eu estava no seminário, pastor. Eu falei assim, que isso gente, que coisa maravilhosa. E eu voltei para casa, esperando a proposta. Falei assim, Deus, agora o Senhor faz só o que o Senhor pode fazer. Fui para casa, o pastor me ligou na quinta-feira, e falou assim, Davi, nós te queremos ano que vem para trabalhar com jovem adolescente. Eu falei assim, agora, é nós. Ele falou assim, eu te mandei um documento de Word. Eu falei assim, que isso? Um contrato. Eu falei assim, eu estou me sentindo um jogador de futebol agora. Vou assinar contrato. Ele falou assim, é as propostas que a gente tem para você. Eu falei, propostas? No plural? Ele falou assim, abra aí, lê com a sua família, com a sua namorada e me liga. Eu falei assim, pastor, não precisa não, nós vamos, ano que vem, eu vou ver o que nós vamos fazer, como é que eu vou casar com a Isabelle, e é isso aí, nós vamos. Ele falou assim, lê o documento. Tipo assim, lê lá. E eu não querendo ler. Aí eu desliguei, abri o documento, minha mãe, na portinha assim, ó, com o ouvidinho. Na hora que abri, quase que caiu. Ela lá com o ouvidinho para ouvir. Na hora que eu abri o negócio para ler, eu quase caí para trás. Cheguei lá na cozinha e falei com eles, falei assim, eu acho que esse pastor endoidou o cabeção. Ele escreveu para mim assim, como o irmão falou na reunião com os presbíteros e o pastor, que vai casar tão depressa. Eu falei assim, que depressa foi esse que eles entenderam? Nós queremos abençoar o irmão com um presente de casamento. Queremos que o irmão case tão rápido como disse, e nós iremos lhe abençoar mobiliando todo o apartamento.
Aí eu tô lá, eu falei assim, peraí Deus, como assim? E aí estava escrito lá embaixo, geladeira, micro-ondas, air fryer, liquidificador, sofá, ar-condicionado, cama, televisão. Eu falei assim, esse pastor mandou o documento para outro cara, ele mandou errado, não é possível. Liguei para ele e falei assim, pastor, que história é essa aí que o senhor vai mobiliar o apartamento inteiro? Ele falou assim, inteiro. Eu falei assim, como assim? Qual que é a pegadinha? Não tem pegadinha. Eu falei assim, pastor, mas está tudo aqui. Ele falou assim, eu sei. Eu falei assim, tá, mas quando eu sair do apartamento, isso aí são as coisas da igreja, né? Ele falou assim, não, é seu. Quando você mudar, você vai levar isso daí, é tudo seu, para você e para sua esposa. Eu falei assim, pastor, mas tem alguma pegadinha? Não é possível. Ele falou assim, Davi, não tem nada. Ele falou assim, vai ser tudo novo, com nota fiscal, nós não vamos pegar nada usado de ninguém, vai ser tudo novo, e nós vamos dar para você, para te abençoar, para você casar, e você vir para cá, em nome de Jesus. Eu olhei para aquilo, quinta-feira, sexta-feira tinha aniversário surpresa da minha esposa hoje. Na sexta-feira todo mundo embolou de falar de casamento, de casamento, de casamento, de casamento, de casamento. Eu falei, tô lascado. Segunda-feira minha sogra falou assim, vamos aproveitar que o Davi está aqui, que é feriado, e vão lá olhar o buffet do casamento. Eu falei assim, como que eu vou olhar o buffet do casamento se eu não estou noivo? E aí meu pai virou para mim e falou assim, você tem coragem? Aí eu falei assim, depende. Ele falou assim, você tem coragem? Eu falei assim, fala logo, homem. Ele falou assim, eu tenho um pedido perfeito para você fazer para ela. Nesse final de semana, para você chegar segunda-feira, noivo dela. Aí eu falei assim, meu Deus, eu estou com muito medo agora. Ele virou e falou assim, ó, domingo, na igreja, no culto 18h30, no final do culto, eu vou te chamar lá na frente, você e a Isabel, vou falar que vocês estão indo para a cruz ano que vem, que você já aceitou a proposta, e nós vamos orar por você. Antes de orar, eu vou dar um migué, você fala que quer agradecer a igreja, você agradece, começa a agradecer, ajoelha e pede ela em casamento. Eu falei assim, nó, lascou. Pai, eu não tenho essa coragem não. Aí o meu irmão virou para mim e falou assim, você não é homem para fazer isso. Você desafiar alguém para fazer um negócio, homem então. Eu falei assim, pega qualquer aliança aí, nós vamos pedir domingo mesmo. E comecei a procurar aliança, não tinha aliança, tudo fechado. Minha mãe falou assim, vamos dar uma aliança improvisada. Eu vendo semijoias, a gente pega essa aliança e a gente dá lá de pedido de casamento, depois você troca. Ah, qual caixinha nós vamos usar? Aí a Ana Luísa, eu tenho uma caixinha aqui, da Vivara. Coloquei lá dentro, fiz o pedido, aquele negócio maravilhoso. E ela com as amigas aqui, as amigas, meu Deus, eu estou assim, gente, o que essas meninas estão olhando para esse anel, essa aliança? Depois eu descobri que a Vivara não vende semijoia, é só diamante. As meninas estavam achando que eu estava multimilionário, pagando 20 mil num anel. E aí está lá o negócio, eu fui lá para subir para pedir o casamento, esqueci tudo que eu ia falar, tive que improvisar. Falei assim, Deus, vou improvisar esse negócio aí. E comecei a improvisar e falei, o negócio deu certo, glória a Deus. Pedi em casamento, ela aceitou. Segunda-feira fomos no buffet, fechamos o buffet. Em outubro, em março, dia 9, nós casamos. E nós estamos lá em Aracruz para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aí os meninos me perguntaram, lá no acampamento, o que você fez para casar? Eu falei, nada, foi Deus que fez tudo. Até a mulher ele arrumou. Se fosse depender de mim, não ia arrumar nada não. E quando tudo isso aconteceu, eu me lembro de uma canção que cantou no nosso casamento. E ela cantou no casamento de um amigo meu, e a canção dizia assim, e ao olhar para trás, tudo o que passou, venho agradecer quem comigo estava, ergo minhas mãos para agradecer. Eu comecei a lembrar dessa canção e eu falei assim, Senhor, o Senhor estava comigo lá atrás, né? Senhor, o Senhor esteve comigo em todos esses anos dessa caminhada. E quando eu li esse texto de José, eu vi que o Senhor estava com José lá no palácio, mas também estava na prisão. Deus estava lá comigo no início e estava comigo no momento mais difícil, que eu não sabia o que ia acontecer, eu não sabia se ia ter igreja, se ia casar, e de uma hora para outra Deus agiu na minha vida, e eu vi cada uma das promessas dele se concretizando na minha história.
E a palavra maravilhosa para mim e para você nessa noite é que Deus está com o seu povo. É Ele que disse para os seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é o Deus Emanuel. E nós precisamos ser lembrados dessa verdade todos os dias, porque Deus tem coisas maravilhosas para a nossa história. Mas se nós estivermos perto dEle, Ele vai agir. Mas se nós estivermos longe, não vivendo uma vida de fidelidade, Ele não vai agir. E assim como José permaneceu fiel ao Senhor, e José viu o Senhor agindo na sua história, e assim como eu contei para vocês esse relato da minha vida, que é um puro milagre de Deus, eu creio que Deus quer fazer algo extraordinário na sua vida. E você precisa crer. Às vezes você já perdeu as esperanças, mas o mesmo Deus que agiu na vida de José continua agindo hoje. O Senhor é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e Ele mesmo disse: Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. E o Senhor não parou de fazer as suas obras lá no passado, mas Ele continua a operar ainda hoje. E seja em grandes palácios, em belas empresas, em lugares maravilhosos, ou seja em desertos, em prisões, em lugares difíceis, o Senhor vai estar contigo. O Senhor vai ouvir as suas orações, o Senhor vai te responder, e você vai ter uma história abençoada e linda para a honra e glória do nome dEle. Você tem muitas coisas para colocar em oração diante de Deus. Eu fiquei orando praticamente 4 anos. Se fosse necessário, eu oraria 10, 15, 20. Mas o Senhor escuta as nossas orações. José ficou na prisão durante muito tempo, mas depois o Senhor o honrou, o colocou numa posição maravilhosa, e ele foi usado pelo Senhor de uma maneira poderosa. E da mesma maneira o Senhor quer usar a sua vida, quer te levantar, quer te erguer, mas você precisa caminhar com Ele, para que você possa viver a história do Senhor para a sua vida. O nosso Deus, Ele age na nossa história, mas nós precisamos estar enraizados nesse Senhor. Você precisa estar em contato com a sua palavra em oração, e as promessas que Ele fez para você vão se cumprir no poderoso nome de Cristo. Eu queria orar pela sua vida nessa noite. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Eu queria orar pela sua vida nessa noite. E se você puder, nesse momento, e se é você que está precisando viver as histórias do Senhor para a sua vida, se é você que está precisando viver as promessas de Deus, e você está agarrado em muita coisa e não está firmado em Cristo Jesus, mas quer caminhar com Ele, se é você que agarrou no tempo e não tem caminhado nas promessas do Senhor, você não tem entendido aquilo que a palavra de Deus tem falado ao seu coração, você negociou a sua integridade, o seu caráter, e você não tem experimentado da presença do Senhor, a notícia que alegra e conforta os nossos corações é que o Senhor está aqui nessa noite. Nós não fazemos os nossos cultos e deixamos Jesus lá de fora, mas Ele é o convidado de honra aqui no nosso meio. E Ele está aqui para te lembrar das suas promessas mais uma vez, e para te mostrar que Ele vai caminhar contigo. Eu queria orar pela sua vida. Se é você que está precisando de oração, eu queria que você ficasse em pé no seu lugar e colocasse a mão no seu coração, como se estivesse dizendo assim: Senhor, esse aqui sou eu e eu preciso de Ti. Esse aqui sou eu e eu preciso do Teu soprar e do Teu direcionamento nessa noite. Esse aqui sou eu porque, Senhor, tem muitas promessas que o Senhor fez para mim há anos e eu não tenho vivido nenhuma delas. Senhor, esse aqui sou eu e eu preciso experimentar mais das bênçãos e da bondade do Senhor. E assim como José que enfrentou perigos e tentações, eu sei que eu vou enfrentar, mas o Senhor é Deus Emanuel e vai estar comigo o tempo todo. Por isso, coloque sua mão no seu coração, comece a orar no seu lugar e comece a se lembrar de promessas e de coisas que o Senhor prometeu a você que ainda não aconteceram, e que o Senhor não é homem para que minta, mas Ele cumpre aquilo que Ele fala em nossas vidas. Por isso, coloque seu coração, sua vida diante do Senhor, seu futuro. Às vezes você é um jovem que quer casar, e você tem sonhos e projetos, e você quer viver isso, mas ainda te falta fé, ainda te falta muitas coisas, e você não acredita que essas coisas irão acontecer. Mas o Senhor quer mostrar a história linda que Ele está escrevendo para você.
O Senhor quer te conduzir, o Senhor quer abençoar a sua casa, o Senhor quer derramar as bênçãos dele sobre você. Basta você apenas crer e permanecer fiel em sua presença. Deus, nós estamos aqui nessa noite como povo do Senhor, reunidos, e ouvimos a tua palavra, louvamos ao Senhor, oramos diante de ti, e nós te pedimos que nesse momento o Senhor possa atender a nossa oração. Senhor, alguns irmãos aqui têm orado diante de Deus durante várias semanas, vários meses, vários anos, e essa resposta ainda não chegou, mas que o Senhor possa colocar perseverança e fé no coração deles mais uma vez. Que o Senhor os ajude a crer que o Senhor é um Deus que continua a agir. O Senhor não agiu apenas na vida de José e parou, mas o Senhor continua a operar na vida do seu povo. Histórias e mais histórias continuam a ser contadas dos milagres que o Senhor faz na vida daqueles que permanecem fiéis ao Senhor. Por isso, Deus, nos ajude a permanecer firmes contigo até o final. Nos ajude a estar enraizados no Senhor, para que quando os dias difíceis vierem, as tentações vierem, que nós possamos perseverar até o final. E que assim como o Senhor esteve com José em um lindo palácio e também na prisão, e o Senhor foi benigno com ele, que o Senhor possa estar conosco todos os dias. Que nós possamos experimentar da tua presença, que nós possamos caminhar contigo e que nós possamos experimentar da bondade de Deus sobre nós. O Senhor é um Deus bom, e a tua palavra diz que se o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. E aquilo que nós não temos, Senhor, nós não precisamos, porque nós temos o bem mais precioso, que é o Senhor. E nós sabemos que nada irá faltar na vida do povo do Senhor. Todas as necessidades que nós temos, em meio à nossa caminhada, nós iremos experimentar o agir do Senhor. Assim como diz a tua palavra, provai e vede que o Senhor é bom. Nos ajude não apenas ver que o Senhor é bom na história dos outros, na tua palavra, mas nos ajude a provar que o Senhor é bom. Que possamos viver a tua bondade, que possamos caminhar contigo, e que o Senhor continue nos abençoando mais e mais. Abençoe, Senhor, o governador Valadares. Abençoe, Senhor, a Igreja Batista Moriá, e que o Senhor continue caminhando com eles todos os dias. Que o Senhor nos ajude a crescer, florescer e prosperar ainda mais em tua presença. Que o Senhor dê força para essa igreja, vigor, e que mais e mais pessoas possam experimentar do agir e da mão poderosa do Senhor através dessa igreja. Que o Senhor dê força para a liderança, que o Senhor abençoe esse lugar, e que esse lugar seja um lugar de salvação e de restauração do Senhor. Nós te agradecemos por essa igreja preciosa, por tudo que o Senhor tem feito, e sabemos que o Senhor ainda tem muito mais para fazer. Obrigado, Senhor, pelo teu agir em nossas vidas. Continue agindo em nossas histórias, e que possamos proclamar, cantar e viver a bondade do Senhor. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos, agradecidos. Amém e amém. Amém, amém.